Então, pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo aí nesse segundo semestre. A aula de hoje, massa molecular, tá? Dando prosseguimento ao estudo da apostila autorregulada, lembrando que o arquivo da apostila, para quem não recebeu a apostila, para quem não teve acesso, o arquivo da apostila está na nossa primeira aula de agosto, tá? Você pode ir lá pegar o arquivo, tem PDF e acompanhar aí sem problemas aí a nossa aula. Então vamos lá. Eu vou falar hoje de massa molecular. Na semana passada, a gente trabalhou um pouquinho sobre a questão da unidade de massa atômica, né? Que é uma unidade aí que é usada na química. Como o nome diz, é usada para mensurar aí a massa dos átomos. E a gente vê que na tabela periódica, nesses valores ali, lógico que tem tabelas periódicas aí, o pessoal normalmente leva para a escola aquelas cheias de informação, né? Todas coloridas aí. Essa é uma tabela periódica preta e branca, né? Bem simples, mas ela tem aqui embaixo, ó, a informação que a gente precisa, que é o valor de massa atômica dos elementos químicos, né? E aí a gente também viu que essa massa aí que a tabela periódica apresenta, na verdade, ela é uma média ponderada, né? Que os átomos têm isótopos, né? Eles na natureza eles têm massas diferentes, muitas vezes assim, uma questão de 0,01, né, de casas decimais, mas isso faz diferença para a gente entender de onde vem esses números aí, que eles não são aleatórios, tá? Lembrando, pessoal, que todo o valor tabelado na química, na física, né, você não precisa decorar, né? Tanto que a gente está usando aí a tabela para consultar esses valores. Lógico que quando você for fazer o exercício, você vai ver tanto a massa do hidrogênio, tanto a massa do oxigênio, tanto a massa do carbono, que você vai instintivamente decorar, tá? Mas não decore o valor de massa, não decore a tabela periódica. Aprenda a usar as informações que a tabela periódica te fornece, que assim é o grande objetivo aqui da química, tá? Então vamos lá, esses valores aí são valores de massa atômica, tá? E na aula de hoje a gente vai ver a massa molecular, tá? De uma maneira assim bem objetiva, como é que eu vou calcular a massa molecular? Eu vou somar as massas atômicas. Água. Está aqui a fórmula química da água. H2O, que você já conhece há tanto tempo, né? Vamos ver as informações que eu tenho. Aqui eu tenho o H, que é o símbolo químico do elemento hidrogênio. E aqui eu tenho subscrito o número 2. Esse número 2 faz referência ao hidrogênio. Indica que a molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. E o O, que é o símbolo químico do oxigênio, não tem número nenhum. Não é que ele não tem, está subentendido aqui o número 1. Então, eu tenho um oxigênio. Então, a molécula da água tem 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Vamos ver um outro exemplo que a gente vai trabalhar, o álcool etílico. Está aí a fórmula química do álcool etílico, a fórmula molecular dele, C2H6O. C é o átomo do carbono, símbolo químico do átomo do carbono, quer dizer, tem um 2 aqui. Eu tenho 2 carbonos. H, o símbolo químico do hidrogênio, tem o número 6, tenho 6 hidrogênios. E aqui eu tenho um oxigênio, né? Já que não tem o número, você já entendeu que tem um oxigênio. Quer dizer, se eu quiser calcular a massa da molécula da água, o que eu vou fazer? Eu vou somar as massas individuais aqui desses átomos, os 2 hidrogênios e um oxigênio. Se eu quiser calcular a massa molecular, a massa da molécula do álcool etílico, o que eu vou fazer? Somar os valores individuais de átomos ali que formam o álcool etílico. Quer dizer, 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Aí eu volto lá para a tabela. Para calcular a massa molecular da água, eu vou precisar do hidrogênio, que está aqui, ó, vale 1, ó, 1 aqui embaixo do hidrogênio, e do oxigênio, que está aqui, ó, que vale quanto a massa atômica dele? Vale 16. O álcool etílico, eu vou precisar do carbono, que está aqui, ó, que vale 12, do oxigênio aqui que eu já achei, ó, que vale 16, e do hidrogênio que eu também já achei está aqui. Quer dizer, peguei a tabela, consultei os valores e agora eu vou calcular a massa molecular da água e do álcool etílico.
água, tá aí o símbolo químico. O que vai surgir aqui, ó? Ma eu chamo de massa atômica, tá? Massa atômica, Ma, o H é o hidrogênio, quer dizer, massa atômica do hidrogênio igual a uma unidade de massa atômica. Valor que eu vi lá na tabela periódica, tá? Massa atômica do oxigênio, ó, o Ozinho aqui, 16. E agora eu monto uma equação matemática baseada aqui nas quantidades, ó. Por que 2 vezes 1? Porque eu tenho 2 hidrogênios e cada hidrogênio vale quanto? Vale 1. Então, ó, 2 vezes 1. Mais 16. Por que 16? Porque é a massa do oxigênio. Como eu só tenho um oxigênio, não está multiplicando por ninguém, tá? Então, ó, 2 vezes 1, porque são 2 hidrogênios, ó, H2O, cada hidrogênio vale 1, mais 16, porque o oxigênio só vale 16. Fazendo essa conta aí, né, pessoal, dá 18 unidades de massa atômica. Então, qual é a massa molecular da água? 18 unidades de massa atômica, né? Muito fácil, né? Não tem aqui o que ter dificuldade aqui de interpretação, né, pessoal? Alquetílico, C2H6O, vai aparecer os valores ali que eu peguei da tabela, ó. Massa atômica do hidrogênio, você já viu que é 1. Massa atômica do oxigênio, você já viu que é 16. Massa atômica do carbono, que é o C, a gente viu na tabela que vale 12. Monta a equação baseada ali na fórmula molecular, ó. 2 vezes 12, por quê? Ó? São 2 carbonos e cada carbono vale quanto? 12. Então vai ficar, ó, isso aí, ó. Mais 6 vezes 1, ó, porque eu tenho 6 hidrogênios, cada hidrogênio vale 1, ó. Mais, opa, mais, ainda não. Mais 16, que é a massa do oxigênio. Como eu só tenho um oxigênio, ó, desenvolvo a conta. 12 vezes 2, 24. 6 vezes 1, 6. 16 não multiplica, né? 24 por 6, 30. Mais 16, 46, né? 46 unidades de massa atômica. Pessoal, a aula de hoje é só isso, só. Eu vou colocar o exercício, onde vão ter outras moléculas ali. Você vai consultar os valores que estão ali naquela tabela periódica, tá? Eu vou anexar também essa tabela periódica da figura. E os valores de massa estão ali embaixo. Tem o símbolo químico dos elementos. De repente você pode ter alguma dúvida ainda de símbolo químico. Aí você consulta na internet, tá? E pega o valor e aplica. Só isso, pessoal. Só isso. Muito fácil, muito tranquilo essa aula de hoje, tá? E não deixem de fazer as atividades. Tá ok? Agora sim, obrigado. Até a nossa próxima aula semana que vem.